Eu sou pessoal, mais um vídeo aqui no canal BPN Brasil Patriota e também na Costa TV e também um outro projeto que a gente está colocando aí em breve também, que a gente vai estar colocando em breve aí para você esse novo projeto também, que a gente vai divulgar bastante esse novo projeto que a gente vem desenvolvendo aí já há um tempinho e a gente está quase terminando esse novo projeto também. Tá bom, pessoal? Então, e amanhã eu queria dar uma recadinho para você, né, que nos escuta aí também, que amanhã começaremos aí então com o nosso programa da Rádio BPN, que é o Caminho da Verdade. Né? O Caminho da Verdade, a gente vai falar mais sobre isso hoje no final da live. A gente vai falar mais sobre isso também. É muito importante a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos e também sobre o jogo de xadrez, né, que a gente está vendo aí sobre a política brasileira cada vez mais. Então, vamos aí conversar um pouquinho sobre a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, também sobre o jogo de xadrez que está acontecendo na política brasileira, né, no nosso Brasil. Né? Vamos falar sobre isso e começamos então com a prisão do Milton Ribeiro. Deixa eu pegar uma matéria aqui que saiu hoje sobre essa prisão. Ex-ministro Milton Ribeiro é preso hoje por operação da PF. Mandado de prisão preventiva foi expedido na Operação Acesso Pego, com investigação da prática de tráfico e de influência de corrupção liberada pelos recursos públicos do Fundeb. Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje preventivamente nesta quarta-feira. O mandato foi expedido pelo Abilton, operação da Polícia Federal. Deixa eu achar aqui uma operação da Polícia Federal deflagadamente nesta quarta-feira. De acordo com a operação do acesso pago, tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência, da corrupção e de liberação de recursos públicos. Deixa eu ver se tem um nome aqui do juiz que deu a liminar, né, que mandou prender. Juiz federal Renato Bolic. Boli. Acho que é Boli. Então, eu queria falar o seguinte sobre essa pessoa, né, o Renato Boli. Né? Tem uma matéria aqui que saiu sobre ele há um tempo atrás. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
não tô achando aqui agora a matéria, mas eu ter tirado aqui do ar, que falava que esse juiz teria recebido 20 bilhões do governo PT, né, para propinas, né, através de para defender ali alguém ali do seu partido, né? Ou seja, esse juiz também ele é acusado de várias irregularidades, né? E também muitas outras coisas também. Mas essa matéria provavelmente não estou achando aqui agora, mas depois eu vou dar uma procurada aqui, vou postar lá no site também da VPN, que é importante também a gente postar, mas essa matéria diz que esse mesmo juiz que deu ali a prisão para o ex-ministro da Educação também teria recebido propinas, né? Propinas através para defender acho que foi um candidato do PT, se eu não me engano, né? Algum tempo atrás aí. Ou seja, será que esse juiz é tão correto assim que foi prender justamente, manda prender justamente um ex-ministro, né? É claro que poderia ter, né? Não estou aqui defendendo o Milton Ribeiro, não estou aqui defendendo o ex-ministro. É claro que se ele tiver alguma coisa para pagar, que ele tem que pagar realmente, mas está muito estranho uma prisão, justamente agora, nas vésperas da campanha, faltando aí praticamente 3 meses para a campanha, né? E eles vão usar isso de todas as formas possíveis para atacar o governo presidente Bolsonaro, dizendo que o presidente Bolsonaro é corrupto, né? Mais ou menos é o que o vídeo que eu fiz ontem sobre o Bochá, né? Sobre o Fábio Bochá, né? Aquele globalista lá da Globo, que vem falando aí albinhas cada vez mais sobre o governo Bolsonaro, né? É mais ou menos isso na linha daquele aquele globalista lá da Globo, né? Que é o Bochá, né? É mais ou menos isso que essas pessoas agem, mais ou menos dessa forma, né, que essas pessoas pensam e agem para tentar denegrir a imagem das pessoas. Eu vi muita gente nesse governo Bolsonaro, desde que o governo Bolsonaro foi eleito, sendo realmente atacado e denegrido a sua imagem. Pessoas que eu já até mesmo conhecia pessoalmente, tive contato pessoalmente, tiveram a sua imagem atacada e denegrida pela Rede Globo, para os outros emissoras de TV, né? Então, até mesmo jornais, né, que denegriram a sua imagem ali definitivamente. Não vou falar o nome das pessoas, mas você já deve saber até quem é que eu estou falando. Tem muita gente que foi denegrido a imagem, até mesmo uma médica, né? Então é mais ou menos por aí que essas pessoas agem. Aquilo que não servem para o sistema, aquilo que não bate com o sistema, eles são denegridos a sua imagem. Eles atacam de todas as formas para que essas pessoas fiquem com a imagem ruim perante ao público e acabem perdendo a visibilidade e acabem sendo atacadas de todas as formas. É isso que eles estão fazendo com o governo Bolsonaro. Não estou aqui defendendo o ministro, mais uma vez, não estou aqui defendendo o ministro, o ex-ministro da Educação. Se tiver alguma coisa para pagar, como o Bolsonaro acabou de dizer no vídeo dele, né, que pague, né? Mas eu não estou aqui defendendo, mas realmente tem algo de muito estranho, né? Como muita coisa aconteceu, né, desde que o Bolsonaro foi eleito. Muitas coisas estranhas aconteceram, né? Aviões que apareciam ali no aeroporto clandestino em Brasília, né? Muitos aviões, recentemente foram encontrados certos aviões com armas ali em Brasília, né? Isso é muito estranho mesmo. Esse assassinato do Bruno e do outro lá também, né? E muitas outras coisas estranhas, como o PM que morreu lá também, lá aqui na Bahia, se não me engano, foi na Bahia que esse PM faleceu, né? Estranhamente. Não só isso, mas também no caso Adélio, tem muita coisa estranha que não foram publicados pela grande mídia, mas tem muita gente que publicou isso, tem um deputado que falou sobre isso, né? E esse deputado, quando ele tentou ali
fazer alguma coisa para ele ter o seu carro baleado, né? É muito estranho isso, é muita coisa estranha, né? Eu não vou mais tocar no assunto, mas é mais ou menos isso que eu vejo da esquerda. A esquerda tenta de todas as formas, quando ele não consegue os seus objetivos, eles tentam de outras formas para conseguir os seus objetivos, né? Até mesmo tirar a vida de pessoas. Então, pessoal, é hora da gente ficar alerta, muito alerta, porque eles vão tentar de todas as formas, até mesmo tentar tirar a vida do presidente, como a gente viu aí um jornalista falar que deveria tirar a vida do presidente. Então, temos que entender o jogo, né, que está se formando cada vez mais na política brasileira, na nossa política, porque se cada vez mais eles vão fazer de todas as formas para denegrir a sua imagem, e se eles não conseguirem denegrir a sua imagem, eles vão atacar de outras formas para conseguir, né? O próprio tem um vídeo, né, do próprio José Dirceu, que ele fala que quem não, se não cumprirem ali o que eles querem, eles vão atacar de outras formas. Tem esse vídeo falando do próprio José Dirceu, né, que é o amigo ali do Lula, que foi ditador, né, lá em Cuba, né, que matou centenas de pessoas, que cometeu centenas de crimes lá e agora está refugiado aqui no Brasil, né? Desde que o Lula foi eleito, ele está refugiado aqui no Brasil e foi defendido aí por alguns dos ministros do STF. Então, pessoal, a gente precisa olhar, né, o lado daquele que defende o bem e aquele que defende o mal, porque tem muita gente do lado do bem que defende o bem, e tem muita gente do lado do mal que defende o mal. É mais ou menos isso, né, que a gente precisa entender, precisa raciocinar, né, porque existe um lado, né, um lado corrupto, sujo, que ataca as pessoas, que destrói as pessoas e que muitas vezes acabam levando destruição para o país, né? E o que eu vejo hoje é muito importante a gente ressaltar, que a gente precisa escolher esse lado. Qual lado você quer seguir, né? Qual lado? Não é a hora mais de fugir disso, né? E é a hora da gente escolher o lado do bem ou o lado do mal, né? Porque cada vez mais a gente vê essa questão política, né, não só do STF, mas também a questão do sistema jurídico, né, que cada vez mais fica precário, e a gente vê as coisas que eles fazem, né, que fica claro que o plano, o projeto deles cada vez mais cresce, né? Se a gente não tivesse o Bolsonaro hoje, provavelmente o Brasil hoje estaria uma Venezuela ou chegando praticamente no nível da Argentina. Lá na Argentina tem gente passando fome, comendo animais vivos para sobreviver, tendo que matar os animais para poder sobreviver, né? E aqui no Brasil a gente, embora as coisas ainda estão caras, muita coisa ainda está cara, a gasolina está aumentando, mas a gente ainda tem uma economia se levantando cada vez mais. E lá na Argentina, em Cuba, na Venezuela, enfim, nesses países, a gente vê uma situação bem precária, muito diferente daqui do Brasil. Eu coloquei recentemente uma postagem, né, falando ali sobre a Argentina, sobre a Colômbia, né, eu acho que eu coloquei Colômbia também, que era um país da direita, que tinha um conservador lá, mas infelizmente o conservador ele foi preso, né, para que esse novo presidente entrasse, né? Tudo isso é um jogo de poder da esquerda, que quando aqui no Brasil ainda tem um sistema muito grande, que é o povo que manda ainda, mas lá nesses países existe um sistema
totalitário, né, que é muito grande, através de políticos, através do sistema que é feito nesses países, e por isso eles ganham sempre e sempre retornam ao poder. É o mesmo projeto que o Lula quer trazer para o Brasil. Então, pessoal, é hora da gente entender um pouquinho e acordar um pouquinho, porque cada vez mais o Lula quer trazer esse projeto globalista, socialista para o Brasil. Ele mesmo disse isso. Tem um vídeo dele falando que ele quer trazer para o Brasil o socialismo, o comunismo para o Brasil, né? E ele diz abertamente, não se implanta um projeto como esse em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, leva muito tempo para implantar. E isso que eles tentaram. Se não fosse o general Vilas Boas, se não fosse o Bolsonaro ter sido eleito em 2022 e 2018, eu acho que esse projeto já estaria a caminho, né, de ser concedido, né, conseguido, né? Então é mais ou menos por isso que a gente precisa cada vez mais conhecer a verdade, conhecer esse caminho, né, que a gente precisa para mudar isso, porque se a gente não mudar isso agora, o que vai acontecer lá na frente? A gente vai ficar escravo, vai se tornar escravo desse poder paralelo que cada vez mais domina o mundo inteiro, né? Eles não querem apenas os Estados Unidos, eles não querem apenas o Brasil, eles querem o mundo inteiro. Eles transformaram o mundo inteiro em escravos do governo, do Estado, né? Que você fique escravo do Estado, para que você não tenha, muitas vezes não tenha um celular bom, não tenha um emprego digno, mas que você se torne escravo do Estado. Ou seja, essa escravidão que eles pretendem, né, que lá, ou na Venezuela, para quem não sabe, né, lá se ganha um salário dado pelo Estado, e muitas vezes eles é um salário apenas dado pelo Estado, e também muitas vezes essas pessoas passam fome e ganham apenas R$ 200 para se manter, e a comida lá é cara, tudo é caro. Ou seja, é isso que eles querem implantar aqui no Brasil. Se a gente não tomar cuidado, isso vai acontecer. Então é hora da gente começar a acordar, da gente começar a entender a campanha que o Lula tem feito, né? O último vídeo que eu coloquei aqui mostra a cara de ódio que o Lula tem feito ao falar do presidente Bolsonaro, a falar, porque o presidente Bolsonaro, ele fez o seguinte, ele criou ali um sistema para combater o sistema do PT, né? Que foi o que? Foi fazer a água no Nordeste, levar água àqueles que passam necessidade de água, né? Levar a pecuária a avançar na pecuária, e hoje foi a pecuária que salvou o Brasil na epidemia, né? Foi o agronegócio que salvou o Brasil na epidemia. Se não fosse o agro, acho que o Brasil estaria uma situação muito complicada, e conseguiu levar ali o agro para vários países que hoje dependem do agronegócio, que exportam o agronegócio. Ele permitiu até mesmo para o microempreendedor individual, para a pessoa que MEI, né, poder exportar os seus materiais lá para fora do Brasil, né? Quem não sabe disso? Antigamente você não podia exportar a mercadoria daqui do Brasil, porque tinha que pagar várias taxas para exportar. E hoje você paga uma taxa única e consegue exportar tudo isso para o Brasil. Se você cria um equipamento, se você cria uma máquina, se você cria um projeto, você consegue importar esse projeto para fora do país. Ou seja, é o país se tornando independente. O Brasil hoje tem grande chance de fazer aquilo que Dom Pedro queria fazer lá atrás, né?
quem não sabe, que o Dom Pedro fez quando era um país colônia, né? Ele gritou independência ou morte, porque ele queria tornar o Brasil independente, mas esse Brasil não conseguiu ainda a sua liberdade, a sua independência. Mas hoje o Brasil cada vez mais caminha para a sua independência. É isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa buscar, né? E eu tenho estudado muito, tenho buscado muito, tenho feito vários comentários sobre isso, porque a gente precisa registrar tudo isso que a gente tem falado aqui, tudo isso que a gente fala, porque a importância da gente registrar para que nossos filhos, nossos bisnetos possam ver aquilo que a gente está registrando hoje e aquilo que o Brasil vai se tornar amanhã, né? Então é hora da gente começar a pensar, né? Da gente começar a analisar aquilo que é importante para o Brasil, é importante para nós que somos conservadores, que pensamos da maneira correta, porque tem muita gente ali que não pensa como conservador, né? A gente vê pessoas da esquerda colocando o crucifixo ali no órgãos genitais, a gente vê pessoas colocando até mesmo crianças, criando projetos para crianças, né, ali de mitologias, e isso cada vez mais vem crescendo de uma maneira terrivelmente, né? E isso, né, a gente vê até mesmo emissoras de TV colocando isso nos seus canais, colocando ali homem com homem, desenhos, né, que eram ali totalmente diferentes. Eu lembro dos desenhos antigamente e os desenhos de hoje que degridem a imagem das crianças, né? E isso é muito importante que a gente entenda e cada vez mais a gente busque buscar ali levar a verdade até mesmo para os nossos filhos, né? Porque cada vez mais a gente vê isso acontecendo, né? Na era 2022, na era 2021, e vai acontecer muito mais ainda. Então a gente precisa alertar as nossas crianças de hoje, até mesmo ali 10 anos, 11 anos, o que está acontecendo hoje no mundo, porque vai chegar um tempo que a gente nem isso vai poder fazer mais. Então é hora da gente começar a alertar as nossas crianças do nosso Brasil, do mundo, porque cada vez mais a gente vê isso sendo debatido, colocado em pautas, e a gente cada vez mais precisa levar isso para as crianças, para que elas não sejam escravas desse projeto que vem aí pela frente, né? Então, eu estava vendo ontem até o Toy Story, né? Que tem aí o beijo homem com homem. E eu estava debatendo justamente isso ontem na igreja, sobre isso. E a gente precisa debater, a gente precisa levar isso para as crianças, porque a importância da gente conseguir fazer isso para nossas crianças é muito importante, porque vai chegar o tempo que nem isso a gente vai poder fazer mais. E aí, pessoal, é hora da gente começar a mudar essa questão, né, pessoal? Então é muito importante que a gente fique alerta e que a gente consiga mostrar isso para as pessoas. Então, nosso vídeo hoje foi um pouco mais cedo. Eu queria falar sobre isso, eu queria comentar sobre outras coisas também, mas não vai dar tempo, daqui a pouco eu tenho compromisso. Mas amanhã eu devo fazer um vídeo a parte da manhã e à tarde com o nosso programa, né, o nosso novo programa da rádio, com a participação bem bacana aí também. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana aqui também, aí na Rádio BPN. Eu convido a você a fazer parte desse programa amanhã, que será lá no YouTube, aqui no YouTube, né? Que a gente vai falar um tema muito bacana, que é muito importante a gente debater, e a gente vai debater sobre esse tema amanhã lá com o nosso amigo que vai estar junto com a gente também nesse programa, que é o programa Caminho da Verdade,
né? Eu chamei esse amigo e ele topou a fazer esse projeto comigo, que é o Gelry, né? Um amigo lá do Rio, né? Eu conheço ele há bastante tempo e ele faz também vários temas, conversa aí sobre vários temas, e eu decidi colocá-lo também nesse projeto. E ele decidiu. Aí eu falei com ele ontem, ele falou: Carlos, tô topando, aceito, né? E a gente vai debater sobre vários temas, até mesmo sobre a política do nosso Brasil, né? E a gente vai trazer coisas também que muita gente precisa entender e enxergar aquilo que o governo passado fez e aquilo que esse governo atual também tem feito. Então é muito importante a gente fazer isso, a gente levar isso para as pessoas, porque cada vez mais eu vejo que a gente precisa, né, como eu tenho feito lá no site da rádio, se você acompanhar na página da podcast, você vai ver todos os benefícios que o governo tem feito, né, durante a sua gestão, né? Eu tenho colocado de um mês para cá, eu tenho colocado todas as matérias, tudo aquilo que eu pego lá do site da SECOM, do site do governo federal, que tenho colocado também no meu site. Por quê? Porque a gente precisa divulgar isso, e o governo não tem feito um trabalho de divulgação, mas muito pequeno, né? O presidente tem feito um trabalho de divulgação, mas muito pequeno, né? E muitas pessoas não conseguem ter acesso a essas informações, né? E hoje eu vejo a importância da gente conseguir levar isso para as pessoas que acessam o site da Rádio BPN e outros sites também, que a gente vai começar a divulgar aí também todas as matérias, tudo aquilo que o governo posta, todos o que o governo fez durante a sua gestão. Desde 2019 até hoje, o governo tem trabalhado muito. Eu vejo quanto esse governo trabalha, quantas coisas Bolsonaro conseguiu fazer, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tantas situações que o governo vive nos dias de hoje, mesmo com tanta a grande mídia tentando jogar contra o Brasil, mostrando mentiras, como a gente viu recentemente no Fantástico. Recentemente o Fantástico colocou uma matéria mentirosa, né, falando ali que as igrejas, que a luta contra os deficientes, contra os dependentes químicos, era uma prisão, era algo absurdo, né? E a gente viu a Carla Zambelli entrando com uma ação contra o Fantástico, né? Ontem ela fez uma live falando sobre essa ação, e muitos outros deputados também estão se manifestando contra o Fantástico. Ou seja, a gente viu ali uma campanha da Globo de difamação, e a gente viu ali os nossos deputados da base levando isso à tona, mostrando quem realmente é a Rede Globo, né? Pra quem não conhece a Rede Globo, tem muitas coisas que eu sei sobre a Rede Globo, eu não vou colocar aqui, mas procura aí o fundo que a Globo tem, fundo entre o Instituto Lula e a Rede Globo, que você vai descobrir muita coisa ali que tem entre a Rede Globo e o ex-Instituto Lula, né, que hoje recebe dinheiro internacionais através desse instituto, né, que não é mais Instituto Lula, mas hoje mudou o nome, né, por causa das prisões que aconteceram lá sobre o mensalão, essas coisas todas. Eles tiveram que alterar o nome da instituição para que não pudessem tiver nenhum tipo de questões, né? Mas ainda existe esse instituto que ainda recebe dinheiro, né, através de ONGs, através de até mesmo de empresas internacionais que querem a destruição do país. Ou seja, tudo isso, toda essa campanha que a Globo faz contra o presidente Bolsonaro são pagos pelos fundos, né, que são feitos através dos empresários internacionais, como Jorge Soros, Bill Gates e entre outros, que pagam essa instituição, que pagam
esses valores para que a Globo fale mal do presidente Bolsonaro, fale mal da sua sugestão, né? Se fosse do Lula, provavelmente a mídia não falaria nada, né? Se fosse o Lula que estivesse ali matando pessoas, agredindo, enfim, como ele mesmo disse, né? Ou seja, se fosse ele, a mídia não falaria nada. Mas como é o Bolsonaro, como é o ministro do Bolsonaro, saem todas as mídias. Que eu acabei de ver aqui. Saem todas as mídias globais sobre a prisão do Milton Ribeiro. Ou seja, qual o projeto disso? Qual a função disso? Ou seria denegrir a imagem do presidente? Usar o presidente? Falar ex-bolsonarista é preso pelo Polícia Federal. Ou seja, é uma forma de denegrir a imagem, tentar denegrir a imagem do presidente, né? Sendo que o Milton Ribeiro já tinha pedido demissão muito antes. Então, pessoal, a gente precisa escolher um lado, porque o lado da verdade é sempre aqueles que levam mentiras, que buscam a mentira em vez de verdade. Eu tenho dito muito aqui, né, é importante ressaltar que existe algo assim bem diferente, né, que muita gente desconhece, que é aqueles que dizem a mentira e aqueles que falam a verdade. Muitas vezes a gente pensa que a mentira é verdade e a verdade é mentira. E hoje é o que a gente vê, né? Muitas vezes aquilo que a gente vê nem sempre é verdade. Mas muitas vezes aquilo que as mídias alternativas falam é justamente a verdade. Tem muita gente que critica o que acontece no YouTube, o que fala no YouTube, mas muita gente acha que é montagem, que é uma criação, mas na verdade é pura verdade. É claro que tem muita coisa no YouTube que é montagem, né, que eles criam isso, mas tem muita coisa também no YouTube que é justamente a verdade, mostra justamente a nossa realidade, o que acontece no dia a dia, o que acontece hoje no mundo inteiro, né? Então tem jornais, tem a CNN no YouTube, tem outros jornais também, até o Globo também tem um canal no YouTube. Ou seja, tudo isso só mostra que a gente está no caminho certo. Buscando o caminho certo, a gente acaba conseguindo alcançar nossos objetivos. Então, pessoal, fica aí o meu recado no dia de hoje. Um grande abraço, fique todos com Deus e a gente se encontra amanhã com mais um vídeo no canal e também com o nosso programa Caminho da Verdade, né? É muito importante a gente rever e conhecer a verdade, porque só a verdade que liberta, tá bom? Um grande abraço, desejo uma ótima quarta-feira e a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã com mais um vídeo aí no canal. Um grande abraço.